comprar um imóvel para investimento ou investir em cotas de fundos imobiliários, os FIIs? Bom, esta é uma pergunta cada vez mais recorrente entre os investidores. O investimento em imóveis para alocação faz parte da cultura do brasileiro, especialmente daqueles que buscam a geração de renda passiva com o aluguel dos espaços. Por outro lado, o investimento em FIIs vem caindo nas graças dos brasileiros, como uma forma alternativa de investir no mercado imobiliário. O número de investidores de FIIs tem crescido muito, assim como a diversidade dos fundos. Diante deste cenário, qual é mais rentável? A alocação de um imóvel ou o investimento em cotas de FIIs? Para responder a esta pergunta, o Infomoney desenvolveu uma planilha que compara o retorno entre as duas opções. Além de ser uma ferramenta bem fácil de usar, a planilha dimensiona o impacto das despesas que o proprietário de um imóvel alugado tem, custos que não existem no investimento em fundos imobiliários e que, no final das contas, faz toda a diferença. Bom, melhor do que falar é mostrar como funciona a nossa planilha e o retorno financeiro das duas opções de investimento. Vamos lá? Bom, a nossa planilha tem 4 abas: instruções, carteira, dash e sobre. Na primeira, como o nome já diz, são as instruções, o passo a passo para você utilizar de forma correta este material, além de oferecer outras informações, como a fonte dos dados utilizados neste conteúdo. Mas a parte principal é esta aqui, carteira. Aqui você terá duas opções, dois quadrinhos aqui, o simule os dados do imóvel e também monte a sua carteira teórica de FIIs. Explicando, nesta primeira parte você vai selecionar os dados de um imóvel fictício, eventualmente um dinheiro que você tem para investir e está exatamente nesta dúvida, investir em imóvel ou em fundos imobiliários. Se for a opção for imóveis, você pode preencher aqui os dados. Inicialmente, o valor do imóvel. Vamos chutar aqui alguma coisa em 500 mil reais. Digitou, clicou Enter, 500 mil reais. Uma outra opção interessante é você localizar onde está esse imóvel fictício. Há uma variação de acordo com a cidade onde o imóvel que vai ser locado, ele estará. Vamos pensar, por exemplo, em Florianópolis, Santa Catarina, o retorno com aluguel em Santa Catarina nos últimos 12 meses, em Florianópolis, ele está em 5,17%. Se a gente imaginar uma outra cidade, vamos supor aqui o Rio de Janeiro, você vê que esse valor já muda 5,08. Ou seja, é importante você também dimensionar uma cidade em que esse imóvel fictício estará localizado. Para nossa simulação aqui, vamos utilizar Porto Alegre, onde a taxa de retorno, sempre nos últimos 12 meses, foi de 5,53%. Tem um outro campo aqui também, o valor total do IPTU. Ele está aqui porque em algumas regiões do país, este valor ele é negociado no contrato de aluguel. Muitas vezes o proprietário paga este valor, outras vezes o inquilino. Como diverge de acordo com a região, a gente colocou aqui esse campo como opcional. Você preenche se quiser. Se tiver alguma dúvida sobre esses campos, tem esse texto aqui, logo abaixo do quadro Simule os dados do imóvel, que te dará uma noção exata do que você está preenchendo. Bom, a gente já tem aqui os dados do imóvel. Resta saber o que agora é mais vantajoso, né? O imóvel, a alocação do imóvel ou fundos imobiliários. Para isso, a gente preenche também este outro quadro, monte sua carteira teórica de FIIs. Aqui você vai ter uma opção de fundos imobiliários, mais de 400 fundos imobiliários, para montar exatamente uma carteira, um portfólio teórico, para simular a rentabilidade que você teria com esses fundos imobiliários. Aqui vale muito atenção. Para que a gente possa comparar 500 mil em um imóvel com 500 mil em cotas de fundos imobiliários, é importante que o portfólio, este campo portfólio, esteja em 100. Mas não precisa ficar preocupado se você passar ou não, porque haverá um alerta aqui. Por exemplo, o peso aqui do XP-LG, ele vai ser 8 aqui, você percebe que a própria planilha vai te avisar para que você preencha, né, que você alcance aqui o 100%.
então é só você clicar aqui em 100%. Então, ficou definido aqui, você escolhe o seu fundo imobiliário e o peso equivalente dele. Você digita o peso que você desejar para este fundo na sua carteira de fundos imobiliários. É importante lembrar que todos os campos cinzas aqui são preenchidos. Os outros campos se encontram protegidos exatamente para você manter aí a estrutura da sua planilha. Preenchido imóvel, preenchido a carteira de fundos imobiliários, a gente pode passar aqui para a aba Dash, que vai trazer a simulação da nossa proposta, né? E vai responder a nossa pergunta: quem rende mais? 500 mil em fundos imobiliários ou 500 mil em um imóvel? Onde é que eu coloquei aqui? Um imóvel em Porto Alegre. Bom, segundo a nossa simulação aqui, a gente pode perceber até pelos gráficos aqui inicialmente, né, a alocação do imóvel nestas características, ele daria cerca de R$ 2.000. Já aquela carteira teórica de FIIs daria um retorno, um rendimento de R$ 3.611. Ou seja, a carteira teórica teria um rendimento maior. Mas vale aqui o alerta e vale a lembrança. A gente está tratando aqui dos rendimentos passados, os últimos 12 meses, tanto na questão da alocação, como na questão do portfólio de FIIs. Ou seja, vale sempre o alerta que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, mas já dá uma métrica aí, já dá uma medida do que a gente pode esperar para os dois produtos. Uma terceira opção aqui, a gente tem o IFIX. O IFIX, para quem não conhece, é o índice dos fundos imobiliários mais negociados na bolsa. Há também é uma carteira teórica com 108 fundos imobiliários, cada um com seu peso. E se você replicasse essa carteira teórica, você teria este rendimento em dividendos, né? Se você tivesse pegado a carteira do IFIX, replicado a 12 meses, você teria exatamente este rendimento, que seria até um pouquinho maior, um pouquinho não, né, bem considerável aí, uma diferença relevante em relação à própria carteira de FIIs. Mas a questão de replicar o IFIX não é fácil, envolve um risco maior, então é sempre bom se basear aqui pela sua carteira teórica, que acaba sendo um pouquinho mais intuitiva, né, e factível para você montar isso na prática. Neste outro quadro aqui, passado o gráfico, né, que você consegue visualizar bem essa diferença. Aqui a gente tem os detalhes, né? O rendimento bruto é um ponto que você deve observar, que é exatamente o valor do seu imóvel vezes o retorno previsto para a alocação do espaço em determinada região. Só que no valor do imóvel, como eu disse anteriormente, há alguns descontos. Tem a taxa de administração que você geralmente paga para a imobiliária. A gente colocou aqui 6%, mas essa taxa pode variar até 8%, 10%, de acordo novamente com a região. Tem o IPTU, caso o proprietário decida pagar, este valor tem que ser incluído lá na aba carteira. A gente tem também o primeiro aluguel, que geralmente fica com a própria imobiliária responsável pelo contrato de locação, principalmente nessas imobiliárias online, você deixa o proprietário deixa o primeiro aluguel para essa empresa. Então a gente fez aqui uma simulação, dividiu esse primeiro aluguel em 12 vezes, né, número de meses, e colocou aqui o equivalente ao pagamento a cada mês, para ter uma noção exata do peso das taxas mensalmente para o proprietário do imóvel. Além do imposto de renda, também o proprietário de imóveis, dependendo do quanto ele recebe por mês, ele tendo de acaba sendo tributado, precisa pagar aí imposto de renda sobre a locação. Vale lembrar que esses custos não existem em relação aos fundos imobiliários, o que gera uma garantia, principalmente na questão da isenção, né? O que gera uma vantagem aí para o investimento em fundos imobiliários. No final das contas, levado em consideração todos estes descontos e despesas, a gente teria aí um rendimento líquido do imóvel de R$ 2.003, que é exatamente esse valor que apareceu aqui no gráfico,
contra os 3.611 que não se altera. Caiu na conta aqui os 3.611 nos fundos imobiliários, como ele não tem isenção como ele é isento, né, melhor dizendo, como ele é isento de imposto de renda, este valor vai cair na conta direta do investidor dos fundos imobiliários. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses campos, novamente, o texto aqui abaixo te auxilia e te ajuda a entender cada detalhe aqui da nossa planilha. Bom, pelo que a gente percebeu, nesta simulação, o investimento em cotas de fundos imobiliários se mostrou mais rentável, mas vale sempre lembrar, né? Você precisa saber seu perfil de investidor antes de investir em uma ou outra opção. Para finalizar a nossa planilha, a gente tem aqui ainda a aba sobre, que traz detalhes sobre a atualização da planilha, o último retorno do IFIX em agosto de 2022, esse número era de 11,49%, um bom rendimento, e também tem outras informações sobre dados sobre alocação de imóveis. A gente utiliza o índice FIPZAP, que monitora a alocação dos imóveis comerciais, além dos dados sobre os fundos imobiliários que foram extraídos da Economática em outubro de 2022, a Economática tradicional plataforma de informações financeiras. É isso, espero que esta planilha ajude na sua tomada de decisão e sugestões são sempre bem-vindas. Até a próxima!